Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje parece até um pouco diferente, porque esse podcast está com cara de business, porque eu vou estar falando de negócios, mas existe uma relação muito estreita entre o que eu vou falar e muitos dos perfis que nós vemos hoje, liderando e patrocinando projetos. E é o caso da Elizabeth Holmes, da Theranos, do Sam Bankman-Fried, ou SBF, da FTX, e até mesmo o Elon Musk do Twitter. Eu quero fazer justiça aqui ao Elon Musk, porque é lógico, ele é um cara que tem um track record e uma experiência de sucesso que é absolutamente inquestionável. Agora, o que esses três têm em comum, né? Elizabeth Holmes acaba de ser condenada a 11 anos por fraude na Theranos. Para quem não se lembra, a Theranos foi praticamente a menina dos olhos dos investidores, porque ela prometia revolucionar o exame de sangue, onde você tirava uma gota e com uma gota de sangue você avaliaria todo tipo de doença que a pessoa poderia ter, que seria, sem dúvida nenhuma, uma revolução em termos de biotecnologia. O Sam da FTX, semana passada quebrou um dos principais fundos de criptomoedas e levou milhares e milhares de investidores com ele, né? E o Elon Musk, semana passada, nós estamos vendo a história do Twitter, fez uma aposta, fez um movimento assim, ou você aceita trabalhar longa jornada tal, ou você sai. E de repente, a gente não tem os dados oficiais, mas mais de 1.000 funcionários decidiram sair, fora os 3.500 que ele tinha demitido. Sendo que, inclusive, áreas inteiras foram embora, como áreas financeiras, área de controladoria, etc. Ou seja, áreas não relacionadas com a operação do Twitter, né? E o que eu tentei, ao olhar esses três casos, tentei analisar o seguinte: o que esses casos têm em comum e o que a gente aprende? Primeira coisa, todos os três casos são liderados por personalidades com um carisma, com um DNA e com uma unicidade impressionante. A Elizabeth Holmes só vestia preto, ela era a presença e a voz feminina no Vale do Silício. Ela foi convidada pelo presidente Obama para poder ser exemplo de pessoas com espírito empreendedor. Ela foi cortejada por praticamente todos os políticos, todas as celebridades. Ou seja, ela era por si só uma celebridade. Ela sentava na mesa com os maiores empresários do mundo falando sobre a revolução e ela se vestia, vamos dizer, frugalmente, só de preto. Ela tinha aquele estilo e muita gente falava que ela era o Steve Jobs de saias, né? O pessoal brincando, etc. O SFB é a mesma coisa. Assim, lógico, não vou dizer a mesma roupa, mas a mesma coisa. Ou seja, um cabelo e uma proposta assim: nós vamos revolucionar o mundo vai ser diferente e eu pretendo gerar esse tanto de riqueza porque, sem dúvida nenhuma, nós vamos mudar o mundo e o mundo vai ser diferente. Ou seja, essa filantropia empreendedora. E o Elon Musk, acho que eu não preciso nem falar, né? A personalidade, o estilo, devem ter inúmeros filmes sobre ele, e ele é uma personalidade extremamente exótica, né, dentro dos parâmetros. Então, assim, a primeira característica dos três, isso gera uma admiração que entra na minha segunda característica. Como a Elizabeth Holmes conseguiu, vamos dizer, enganar tanta gente por tanto tempo? Não é? Por quê? Porque eles criaram ao redor deles uma aura de admiração, uma aura de superpoderes que começaram a ser questionados. Hoje, muita gente está questionando o seguinte: é assim que a gente tem que seguir as pessoas? Então, hoje, todos eles eram, até a implosão, pessoas, vamos dizer, infalíveis, pessoas que eram um exemplo. E, por favor, eu estou incluindo o Elon Musk aqui, eu não sei o que vai acontecer com o Twitter, né? Eu não tenho bola de cristal, não sei. Eu torço para que dê tudo certo e provavelmente nós vamos gravar um podcast no futuro dizendo o que aconteceu dessa história toda. Agora vamos para o terceiro ponto. Todos usaram esse carisma, essa fala revolucionária, esse charme, esse altruísmo para esconder uma coisa simples: a absoluta falta de governança, a absoluta falta de mecanismos de controle, a absoluta falta de compliance. Então, quantas vezes, agora entra no nosso assunto que é projeto, quantas vezes nós vimos um gerente de projeto brincando de ser super-herói e fala assim: não, nós não precisamos planejar nada, vamos fazer tudo, vamos estruturar tudo.
Será que esse gerente de projetos não está usando esse altruísmo, esse carisma, para não precisar de ter governança e mecanismo de controle? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: carisma é maravilhoso, mas carisma não resolve todos os problemas. O que resolve todos os problemas é trabalho, governança e mecanismo de controle. Não esqueçam, quando vocês estiverem gerenciando um projeto, lembre-se, tem um monte de gente que botou dinheiro nesse projeto. Tem um monte de gente que espera o resultado desse projeto. E não vai ser só com charme, ou vestindo branco, ou vestindo azul, ou tendo cabelo preso, ou cabelo solto, ou mandando tweets 3 horas da manhã dizendo que você vai mudar o mundo, que você realmente vai mudar o mundo no outro dia. Gerenciar projetos é uma coisa séria. Gerenciar projetos requer governança, requer mecanismo de controle, requer planejamento, requer análise de risco, requer controle de orçamento. É assim que as coisas dão certo. Não é só com charme. Pensem nisso, vamos esperar que essa bagunça da Theranos e essa bagunça da FTX sirvam de exemplo para um monte, e vamos desejar que ao Twitter ou ao Elon Musk todo o sucesso, né? A gente quer realmente ter uma plataforma que contribua para a sociedade. Agora, o caminho até então nessa primeira semana parece ser bem tortuoso. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.